Vocês sabiam que o derivado da maconha pode ser usado no tratamento de algumas doenças neurológicas? Também que o derrame cerebral, que é o nosso acidente vascular encefálico, tem tratamento e tem prevenção? E mais uma, as doenças neurológicas também podem ser desencadeadas por Covid. Se quiser saber tudo sobre esses temas, assista o nosso vídeo até o final que o Dr. Gabriel, neurologista, irá nos esclarecer. Se tem interesse no assunto, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários a sua opinião sobre isso. De volta no programa Saúde e Evidência da Rádio 96 FM, aqui com o Dr. Gabriel, neurologista clínico e professor da UniRV, aqui em Rio Verde, Universidade de Rio Verde. Gabriel, vamos começar com um tema que, dentro da minha área, que é a cardiologia, é um tema que tem tudo a ver com a sua. Até porque elas são as duas doenças que mais matam no mundo. As doenças cardíacas, né, o infarto, e o derrame cerebral, que é o acidente vascular encefálico, né? Explica para a população, já que é sua área, nós temos mais de 30% da população que morre por derrame cerebral, que é o AVC. O que é isso? O que é o AVC? Explica para a população leiga o que significa. Pois bem, falar sobre as doenças cerebrovasculares, né, eu acredito que seja um dos temas mais importantes e fundamentais em qualquer discussão sobre temas neurológicos. Como você mesmo bem disse, os acidentes vasculares cerebrais, ou popularmente conhecidos como derrames, eles representam aí, junto com as causas cardíacas, né, os principais motivos de óbitos, né, não violentos no Brasil e no mundo, né? Os AVCs, nos dados mais recentes, em relação ao AVC, segunda principal causa de morte, já teve um ano, eu não me lembro agora assim de cabeça, mas que ele superou as doenças cardíacas, mas vira e mexe os dois estão brigando, né? Então acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque o AVC, ele, sem dúvida alguma, é uma condição clínica em que há tratamento. Ótimo. E que a gente pode trabalhar tanto na prevenção, assim como nas doenças cardíacas, né, nas síndromes coronarianas, e na prevenção, né? Então, não tem como a gente ter uma discussão sobre neurologia em qualquer tema sem abordar o AVC. Pois bem, o AVC, o acidente vascular cerebral, nós dividimos ele basicamente em dois tipos, né? Nós temos o AVC isquêmico, que é o principal, né, mais de 80% dos casos, e nós temos o AVC hemorrágico. Então, para você que está nos ouvindo e entender de forma bem tranquila, imagina como se os vasos sanguíneos eles fossem canos ali de alimentação, né? Então, quando nós temos o AVC isquêmico, é como se houvesse um entupimento daquele cano. Isso vai acontecer, obviamente, nas artérias, né? As artérias elas vão ser entupidas ali por um coágulo, aquele sangue não vai conseguir chegar numa determinada região do cérebro e aquela região vai deixar de receber a nutrição sanguínea. E aí aquela região ela vai infartar, ela vai isquemiar. No AVC hemorrágico acontece o contrário, é como se esse cano se rompe. Né? Então nós vamos ter um extravasamento de sangue para o parênquima cerebral. Então o sangue ele vai literalmente derramar no cérebro. Os AVCs hemorrágicos eles constituem aí em torno aí de 15% a 18% dos AVCs, e geralmente são mais graves, geralmente decorrentes por ruptura de aneurismas cerebrais ou por malformações arteriovenosas, e nós focamos geralmente quando a gente vai falar muito em prevenção em cima do AVC isquêmico, né? Porque como ele é o principal, né, e uma das principais causas, principalmente de morbidade, e nós podemos e devemos trabalhar bem, tanto com prevenção dos fatores de risco, que são bastante comuns em relação até às doenças cardíacas. Então nós dividimos assim os fatores modificáveis e não modificáveis, né? Ótimo. Fatores não modificáveis, fatores genéticos, são mais comuns até em AVCs em pessoas mais jovens. Né? Nós temos aí as trombofilias, doenças reumatológicas, né? O sexo, né? O gênero, né? E nós temos também fatores os não modificáveis, que é onde deve ser o objeto aí da instrução à população. Então, o tabagismo, hipertensão o principal deles, né? Diabetes, sedentarismo, né? Obesidade, abuso de substâncias. Então, todos esses fatores, né, que são os fatores modificáveis, né, a gente precisa trabalhar em cima deles,
porque são os principais aí que vão prevenir o indivíduo de desenvolver um AVC. Lembrando que o AVC, essencialmente, ele é uma condição que é muito mais comum em pessoas acima de 50, 60 anos. Tá. Mas há também pessoas jovens que possam ter, que podem ter AVC, né? Mas assim, um dos principais fatores de risco também é a idade, né? Dentro desses fatores não modificáveis, a idade também, sem dúvida alguma. Então, só para eu entender, as principais causas de AVC são essas causas que você falou, modificáveis e não modificáveis. Não modificáveis, a idade, o sexo, né, alterações genéticas, isso aí não tem como mudar. Exato. Mas, graças a Deus, pelo que eu entendi, a imensa maioria pode se dar por condições modificáveis. Se eu estou acima do peso, se eu sou sedentário, se eu fumo, se eu tenho uma pressão descontrolada, se eu tenho uma alimentação desregrada, tudo isso vai aumentar muito a chance de eu ter um derrame cerebral. Então significa que se eu tratar esses meus fatores, perder peso, fazer uma atividade, controlar meu colesterol, minha diabetes, enfim, todo esse fator comportamental, eu consigo diminuir de maneira significativa a chance de eu ter um AVC, um derrame? Perfeito. E o número, ele é gritante. 80% de redução. 80%? Segundo a Academia Americana de Neurologia, que trabalha em conjunto com a American Heart Association, né? Isso. Então, American Heart, American Stroke, né? Elas têm conjunto, então, em torno de 80%. Eliminação desses fatores que você mencionou bem. Introdução de atividade. Acho que teve até uma correção. Eles antes recomendavam em torno de 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Acho que foi para 180 agora. De segunda a sexta-feira, né? Se você imaginar aí uma caminhada de 30, 40 minutos, você chega nesse número. Sim. E é muito importante a gente abordar sob esse prisma, porque muitos pacientes vêm no consultório, geralmente perguntando muito em relação a isso. O meu pai teve um AVC, a minha mãe teve um AVC, eu terei um AVC? Tá. Então, nós temos esses fatores que nós falamos aqui, que são os não modificáveis, né? A genética, ela entra nesse ponto, mas a genética, ela não é determinante por si só. Acredito que poucas doenças vão se manifestar inexoravelmente por uma manifestação genética única, né? A gente tem heranças que são poligênicas, mas a genética, junto com as alterações ambientais, elas, sem dúvida alguma, são condições primordiais para o desenvolvimento de muitas doenças. E o AVC não vai fugir disso. Então, mesmo que eu tenha casos na minha família, se eu consigo manejar dentro desses fatores que são modificáveis, né? Então, controle da pressão, controle do diabetes, evitar, né, que tenha diabetes, sedentarismo, atividade física, controle do peso, eu vou reduzir significativamente a minha chance de ter um AVC. Em torno aí de 80%. Isso é bom, isso é excelente. Então, mas já que nós falamos que a idade também é um fator de risco, mas se eu tiver esse fator comportamental totalmente, ou seja, meu estilo de vida fosse todo desregrado, eu posso ter um derrame nos meus 35 anos, 30 e poucos também? Pode. E uma coisa interessante, Gilberto, assim, a gente falando sobre esse comportamento das pessoas, né? Acredito que até dentro da sua área você tem visto muito isso, pessoas tendo infarto antes de 50 anos. Isso. 40 anos, né? Até menos até. Né? E quando a gente, né, na academia, a gente aprende que quando isso acontece, a gente tem que investigar a causa genética. E não, geralmente esses pacientes o indivíduo está ali com uma placa de ateroma já ocluindo praticamente ali as coronárias, assim também no cérebro, né? Então, assim, aliado a isso, né, a gente coloca a questão também do tabaco, né? Ótimo. E outras situações mais modernas, né, com esses vapors, né, esses cigarros eletrônicos, que infelizmente caiu muito aí no modismo da moçada, né? Com doses, assim, cavalares de nicotina, né? Que participa dentro desse processo de formação de placas ali dentro da artéria que podem, a gente comentava a respeito da formação do coágulo ali dentro da artéria, impedindo o sangue de fluir adequadamente para o cérebro, né? Então, é muito importante a gente também instruir e falar sobre esse assunto, porque antes a gente tinha muito essa concepção de que só aquelas pessoas que levavam a vida desregrada vão ter algum problema aos 70 anos. Não. A gente tem visto pessoas realmente antes de 50 anos tendo problemas de pessoas de 70, 80, né? Justamente por ter um estilo de vida
não saudável, né? Você falou, Gabriel, te interrompendo, sobre o cigarro eletrônico, até brincar com esses pendrive, né? Isso. Você falou que tem uma quantidade de nicotina muito alta. Eu li um estudo falando que a temperatura dele pode chegar a 600 graus Celsius, ou seja, e nos Estados Unidos ele foi liberado pela FDA há muitos anos atrás, se não me engano, há uns 10 anos. Uma estratégia para o indivíduo tentar justamente sair do cigarro tradicional, né? Isso, então eles mostraram uns estudos meio maquiados lá, meio assombrado lá, que o cigarro eletrônico, ele poderia diminuir a dependência do cigarro tradicional, né? E a gente viu que realmente não é isso. E tanto que aqui no Brasil ainda é proibido. Então quem usa cigarro eletrônico aqui está comprando de maneira clandestina. A nossa Anvisa, que é a FDA brasileira, ela não liberou, e espero que continue assim, não liberando uma substância que pode matar, porque pelo que você me falou, o cigarro também, tanto o eletrônico quanto o tradicional, ele pode aumentar a quantidade de coágulo, de gordura nas artérias da cabeça e entupir e causar derrame, seria isso, né? Sim, e sem contar a predisposição ali do indivíduo de desenvolver outras doenças pulmonares, né? Uhum. Há casos até de pneumonias fúngicas ali por contaminação desses dispositivos. Nossa. Né? E a gente, infelizmente, vê muitas pessoas compartilhando isso. Então, você vê ainda isso em roda ali de jovens, né, de adolescentes, as pessoas utilizando esses dispositivos e compartilhando uns com os outros ali. Isso em tempos de pandemia, claro que nós ainda estamos na pandemia, mas graças a Deus arrefecendo um pouco. Mas as pessoas ali se compartilhando ali um dispositivo que está indo na boca de muitas pessoas. Então, o risco de contaminação, não só de Covid, de outras coisas, né? Fora as doenças pulmonares e o risco, obviamente, você está ingerindo uma substância, como a nicotina, que causa dependência, né? Que causa um desarranjo em termos de conexões cerebrais, né? E, infelizmente, a gente tem que lidar com mais esse processo, né? É impressionante, né, Gabriel? A gente pegava, assim, na época dos nossos avós, assim, há 40, 50 anos atrás, era bonito. O jovem, né, acender um cigarro no meio de uma roda de um bar, todo mundo... Era questão de status, Era né? status. Você lembra aquelas propagandas da Marlboro, que mostrava o cara todo atleta? Esportista, o cara né? bonito, cheio de fumando. Eu fico indignado com isso, que voltamos a épocas de muitas décadas atrás, que hoje os adolescentes acham bonito pegar uma porcaria, desculpa o termo, de um cigarro desse e ficar acendendo isso na frente de todo mundo e contaminando ele e quem está ao seu redor, né? Exatamente. Infelizmente, até alguns locais, assim, como bares, alguns restaurantes, eu já presenciei até aqui na nossa cidade de alguns bares permitirem as pessoas utilizarem isso. E você ali ao lado, que não tem nada a ver, claro que ele incomoda muito menos no sentido de odor, né? Porque você não tem aquele odor do cigarro, e muitos deles usam até algumas essências, etc. Passa essa falsa sensação de que é uma coisa limpa. Mas não, você está ali também compartilhando ali de substâncias que podem ser nocivas, né? Ô, Gabriel, se o cigarro também é um causador do derrame cerebral, o que o derrame pode causar para a pessoa? Quais as consequências de um derrame? Perfeito. Então, para a gente ir desdobrando dentro desse assunto, né? Então, nós falávamos, então, que há uma interrupção ali do fluxo sanguíneo para uma determinada região cerebral. Então, isso vai fazer com que o indivíduo tenha um déficit neurológico. Ele vai ter uma alteração, a depender da região cerebral que está sendo acometida, em que ele vai ter déficits muito variáveis, né? Então, a gente pode ter alterações visuais, nós podemos ter principalmente as alterações motoras, né? O indivíduo perder a força do braço, da perna, né? Alterações sensitivas, né? Podemos ter também alterações de estabilidade postural, né? Tanto é que nós usamos, assim, isso é até difundido na forma de prevenção, né? Para a população, que se reconheça rapidamente os primeiros sinais do AVC. A gente usa um acrônimo, né? Esse acrônimo veio do FAST, né, em inglês, mas a gente está usando atualmente o SAMU, né? Então, você pede para o paciente o S de sorrir, então observa se aquela pessoa não está com um sorriso torto, porque essa paralisia facial ou paresia facial central, né, decorrente do AVC, em que a gente tem um comprometimento só do andar inferior da face,
ela pode ser um indicativo que o indivíduo está tendo um derrame, está tendo um AVC. Então, peça o paciente sorrir, o S. O A, de abraçar. Peça para ele te abraçar. E observa se ele consegue levantar os membros de forma normal, simétrica. Né? Nossa, parece que o braço direito dele está um pouco fraco, ele não consegue levantar direito, ele pode estar tendo um AVC. Né? O M, de música. Peça o indivíduo para cantar uma música ou falar frases e observe como é que ele está falando. As alterações da fala nós chamamos de disfasias, né? Então, o indivíduo que não está falando direito, ele está falando enrolado, ou ele mesmo nem consegue falar nada. Às vezes ele pode até entender, nós temos vários tipos de afasias, né, de disfasias, mas ele pode estar tendo um AVC. Né? E o U de urgência. Se você está tendo isso, o U de urgência é SAMU, ligue 192, né, ou encaminhe esse paciente o mais rápido possível para um pronto-socorro para que ele possa receber o atendimento. E no caso do AVC isquêmico, nós comentávamos anteriormente que há tratamento. E esse tratamento da fase aguda do AVC, ele é muito importante porque nós temos um tempo determinado para poder agir, instaurar a terapia de reperfusão. O que é isso? É você administrar a medicação para dissolver aquele coágulo e normalizar o fluxo de sangue que está ali interrompido. Então a gente pode fazer isso hoje, atualmente, com medicação. Existe um medicamento que a gente administra para isso, que é o trombolítico, né, alteplase. Só que nós temos aí até 4 horas e meia para a gente infundir esse trombolítico. Acima disso, ele já não é mais seguro, ele pode causar até sangramento nesse paciente, além de não funcionar na maior parte dos casos. E atualmente, no ano passado, nós tivemos, graças a Deus, uma portaria liberando a trombectomia mecânica como procedimento de reperfusão também no SUS. Que era algo que a gente não tinha. A alteplase, né, a terapia de reperfusão com trombolítico, ela foi liberada no Brasil em 2002, se eu não me engano. 2001, 2002. Mas o FDA já usava ela desde 1994. Vê como, né? E aí, assim, em 2012 que a gente teve a implementação disso no SUS, nos centros de tratamento de AVC. Então, isso tudo que nós falávamos aqui, principalmente na possibilidade das pessoas reconhecer esse indivíduo com AVC, é fundamental, porque tempo é coração e tempo é cérebro também. Então, a luta do indivíduo que está tendo um AVC isquêmico, no caso, é contra o tempo. Quanto mais tempo ele vai demorar para ser assistido, mais perda ele tem. A gente estipula aí em torno de alguns milhões de neurônios que morrem por minuto. Por minuto, nossa, né? Então, reperfundir esse indivíduo é fundamental. É lógico que há um protocolo, nem todos os pacientes vão ser elegíveis, né, para a administração disso tudo, mas é muito importante, porque comentávamos aqui sobre os déficits, né, neurológicos. O indivíduo, você vai, tratando esse indivíduo a tempo, você vai determinar, assim, se ele vai ficar sequelado o resto da vida, sem poder trabalhar, sem poder exercer. Por exemplo, se a pessoa fica com dificuldade para falar e ela trabalhava com a voz, um radialista, um cantor, que seja, não vai poder mais exercer essa profissão. Então, é uma questão, assim, de saúde pública e, graças a Deus, a gente está começando, né, a multiplicar esse centro de tratamento de AVC pelo SUS. Hoje a gente já tem acesso a isso no particular, mas pelo SUS isso, graças a Deus, tem crescido. Até porque é um tratamento caro, né? Quando antes não tinha o SUS, fazer um procedimento de desentupir essa artéria é oneroso, né? Perdão. Caro não só apenas pela condição, nem tanto pelo medicamento, que também não é tão barato assim, né? Alteplase, mas por toda a condição que o indivíduo vai ter. Ele vai precisar ficar internado num local de suporte, né, intensivo, geralmente na UTI. Nos centros de AVC mais, assim, especializados, como lá na USP Ribeirão, eles já nem compartilham mais o mesmo local com a UTI. Eles já têm o centro de tratamento de reperfusão deles ali. Que legal. Olha. Centro de AVC urgente. É uma das referências no Brasil da USP Ribeirão. Né? Então, assim, isso tudo vai encarecer muito. Né? Agora, nós estamos aqui falando de tratamento e temos uma forma muito mais barata, que é a prevenção, que é trabalhar a prevenção. Então, é nunca demais a gente trabalhar nessa prevenção dos fatores de risco para que esse indivíduo nem chegue a ter um AVC. Falando em prevenção, como que é a sua experiência
Às vezes, de repente, chega lá, o filho levou o pai para consultar com você que teve um AVC, um derrame, e ele já entendendo essa gravidade, de repente o pai chega sequelado, não consegue andar, tá chegando na cadeira de roda, com dificuldade de fala. O que você me diz em relação à prevenção secundária, ou seja, no pai depois que teve o derrame, para evitar um novo derrame e acontecer algo fatal? E no filho, que de repente não teve, mas está vendo a situação do pai para evitar ter. Como é que você tem encontrado dificuldade de convencer a população de mudar o seu estilo de vida? Porque não fala só em dieta, é mudar o estilo de vida mesmo, tanto na prevenção secundária quanto na primária? Perfeito, né? Acho que essa leniência do ser humano em relação às desgraças da vida, né? Aham. Parece que isso só nos aflige quando acontece com alguém próximo a nós. Até então, não é comigo, eu tô tranquilo, foi com o vizinho, foi com outro. Mas quando você tem uma condição dessa, né, em pessoas tão próximas dentro da sua casa, você reflete de forma completamente diferente, né? Então, assim, esse impacto, eu percebo que as pessoas sentem isso muito, a ponto do indivíduo se mudar, de mudar completamente, né? De abandonar certos estilos de vida. Eu parei de fumar porque eu vi meu pai tendo um AVC, ou outras doenças mesmo, né, que sejam, mas eu observo isso. Agora, em relação à prevenção secundária, no indivíduo que já teve AVC, ele tem chance de ter outro evento. Ótimo. Principalmente se a gente não conseguir descobrir muito claramente a etiologia, né? Então, esse paciente que tem um AVC precisa ser submetido a uma série de exames, né, para que a gente tente identificar a causa. Obviamente que isso nem sempre é possível. Nós estimamos aí que mais ou menos 30% dos AVCs, eles são de causas não reconhecidas. Tudo isso? A cada 3 AVC você não sabe a causa. A gente chama de AVC criptogênico, né? Que a gente não consegue identificar a causa, uma causa aparente. Mas nós temos aí, né, as causas principais, né? O AVC de origem cardioembólica, né? Devido principalmente a um problema da fibrilação atrial, né? Das arritmias cardíacas. E o áterotrombótico, que é aquele que a gente já comentava, que é quando nós temos obstrução ali de um determinado segmento arterial por uma placa de ateroma. Essa placa, ela se rompe, acumula-se um coágulo ali, esse coágulo se desprende daquela região e vai entupir a artéria lá no cérebro, levando ao fechamento daquela artéria e todo esse processo que nós já comentamos. Mas então, assim, trabalhar os fatores de risco e a prevenção secundária, ela é muito importante. Então, por exemplo, o indivíduo que tem fibrilação atrial, as recomendações que já estão pacificadas é o uso do anticoagulante. Isso. Né? Principalmente desses novos, né? Os diretos, né? Chamados diretos agora, mas não tem como esse indivíduo ser tratado mais com aspirina, por exemplo. Isso. Até piora, né? Os trabalhos têm mostrado, né? Então, assim, você trabalhar dessa forma e Gilberto, é muito importante isso, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas, elas parecem que... E aí eu faço até uma crítica a alguns colegas, né, que acabam pensando muitas vezes, não, a pessoa teve um AVC, ficou sequelado, não tem mais o que fazer. Tem muito o que se fazer. Principalmente nesse indivíduo. É lógico que ele não vai conseguir mais recuperar 100% aquelas funções que ele perdeu. Mas, por exemplo, nessa investigação etiológica, a gente colocar ele dentro de uma tentativa de se buscar a causa desse AVC e evitar que ele tenha outro. E trabalhar principalmente na questão da reabilitação. Quanto mais cedo esse indivíduo entra em reabilitação, maior chance ele tem de se recuperar. Né? Obviamente que 100%, não tem jeito que 100% seria ele não ter o AVC. Mas o mais próximo disso é o nosso foco. Né? Então as terapias de reabilitação, seja ela física, fonoterápica, cognitiva, elas têm que ser instauradas ali de pronto. Esse indivíduo ele tem que ser submetido às terapias de reabilitação para que ele chegue o mais próximo possível da normalidade. Que isso até ia ser minha próxima pergunta, porque a gente tem um estudo mostrando que eu não sei se é a segunda ou terceira maior causa de incapacidade no Brasil é por doenças cerebrovasculares, ou seja, o derrame, o infarto. Então você imagina um cara que está no auge da sua vida, os seus 40 e poucos anos, de repente se formou, está naquele momento de trabalhar intensamente, né, com filhos novos,
não faz o tratamento adequado da sua pressão, do seu coração, ou seja, tá tudo descontrolado, tem um derrame e fica incapacitado. Fica trevado na cama, às vezes, vê se procede isso. A atividade sexual pode cair, a pessoa fica depressiva, mas existe a possibilidade, primeiro, respeitar o U da urgência, quanto mais rápido ele desentupir aquela artéria, menor deve ser as sequelas. E depois que vieram as sequelas, quanto mais rápido iniciar o tratamento, né, de repente das fisioterapias, fonoaudiologia, pode acontecer dele amenizar essas sequelas. Procede isso? Sem dúvida. Toda vida é importante. Todo paciente, em qualquer momento da vida, é importante. Mas nos choca muito mais um indivíduo jovem que poderia ter uma produção muito grande durante a vida, ter esse processo interrompido por conta de uma doença evitável. Nós estamos falando aqui de uma doença evitável, né? Recentemente eu atendi um paciente jovem, que ele teve um AVC. Infelizmente, ele, no decorrer do processo de investigação, a gente acabou descobrindo que ele tinha uma doença reumatológica, uma doença autoimune, que predispôs ele a ter. Mas ele era um paciente que estava assim, no auge, empreendedor, tinha construído um negócio próprio no ramo alimentício e estava, segundo ele mesmo usou a palavra, né, deslanchando, né? Casado, com filhos, né? E de repente teve esse AVC, foi uma lesão que pegou uma quantidade aí de fibras motoras importantes, ele acabou ficando na cadeira de rodas, infelizmente. E ele me contava que após esse processo todo, e aí a gente pega também o gancho em relação como que fica a cabeça desse paciente. Né? Então ele entrou num estado depressivo. Infelizmente o casamento dele acabou. A esposa acabou deixando ele. Vixe. E ele chegou no fundo do poço, perdeu o negócio e ele me confidenciou até a respeito de uma tentativa de suicídio mesmo. Em que ele, na cadeira de roda, foi caminhando em direção à piscina e quem impediu ele de se matar foi a filha pequenininha. Olha. Perguntou, papai, o que você tá fazendo? Ele falou, caramba, eu não tô fazendo nada não, filha. Eu só vim aqui na beira da piscina pra ver. E ele me contou isso, eu fiquei muito emocionado quando ele me falou isso. Que a filha falou assim, papai, eu sei o que você queria fazer. Caramba, ela falou isso? Ela falou. E aí, naquele momento, ele me contou que ele teve uma vontade imensa de lutar, de mudar de novo, de se adaptar, de tentar recomeçar. E tô acompanhando ele agora e ele, assim, muito feliz, a gente tá tratando, obviamente, assim, ainda muito recente as coisas, mas... Então, assim, a gente pode evitar esse tipo de coisa, né? Sim. Então, trabalhar essa informação à população, né, é muito importante. Eu tenho uma dificuldade, Gabriel, de entender o seguinte. Você já falou pra gente que o melhor tratamento é a prevenção. Então, é muito melhor a gente prevenir as doenças, o derrame, por exemplo, porque depois que já teve a sequela é mais complicado, Sem né? dúvida. E eu tenho uma dificuldade porque prevenir não é uma coisa de outro mundo, não é um tratamento caro, não é coisa por fazer uma atividade física, um monte de pista de caminhada que nós temos muito boas aqui, uma alimentação saudável, você consegue ter uma alimentação saudável, você tem um custo excessivo, você consegue tratar a sua pressão com remédio que você pega de graça, a sua diabetes com remédio que você pega de graça. Mas a gente precisa incentivar mais aquela educação continuada, tanto da nossa área, do médico, de dedicar mais tempo ao paciente e mostrar a importância dele fazer a prevenção e a educação do paciente, dele entender, olha, eu tenho uma doença que eu não sinto nada, como é que eu vou convencer um paciente de tomar um monte de remédio para colesterol, para diabetes, para pressão, para arritmia, sendo que ele não sente nada, mas ele tem que tomar porque senão ele vai morrer, ele vai ter um derrame. Então essa educação continuada é muito importante e eu sinto muita dificuldade, Gabriel, dos nossos governos, eu estou falando em todas as esferas, independente de quem seja, municipal, estadual e federal, incentivar essa educação continuada, porque já foi feito um estudo, vários, mais um também, mostrando que o custo do tratamento do paciente com derrame internado no hospital, no UTI, imagina aqueles que ficam meses... Altíssimo. É altíssimo. E o previdenciário, né? Desse indivíduo que não vai mais trabalhar. Então, nós vamos ter menos população ativa e mais população na Previdência
E com custo elevado em hospitais, porque o tratamento é o resto da vida, né? Exatamente. Ele lidando com essas situações terríveis aí, né? O ser humano ele tem uma tendência natural de querer resolver problemas complexos, às vezes com soluções simples, né? É muito comum, às vezes, a gente ver o paciente, não tem um remédio que pode me dar para resolver isso? E os medicamentos, eles estão aí, mas eles são ferramentas, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente vai abordar pacientes ali que vão utilizar medicamentos antidepressivos, né? Medicação não é resolução de problemas. É uma ferramenta importante, mas é muita ilusão a gente achar que um remedinho vai fazer você ser feliz, fazer você fazer a sua parte no processo, né? Isso que você estava falando é muito importante, porque a gente fica anestesiado no cotidiano, né? Na rotina da vida, e muitas vezes não vê os nossos maus hábitos de vida. Né? Então, quando a gente entra nesse processo, né, de rotina de atividade física, né, de alimentação mais saudável, aqui nós não estamos pregando nenhum tipo de radicalismo, né? Não é o que você faz aos finais de semana que vai comprometer você. É o que você faz no dia a dia, no cotidiano, né? Então, o indivíduo ele fica realmente, né, com essa sensação de que nada vai acontecer, o tempo vai passando, e esses fatores de risco que nós comentamos aqui, eles vão se somando. Isso. O tempo vai passando e aquele processo lentamente, né, essa doença silenciosa, assim como a hipertensão, muitas vezes assim como a diabetes, né, dificilmente o paciente, tem muita gente que acha que, por exemplo, a hipertensão arterial, ele sempre vai ter alguma manifestação, né? Não, eu não tô sentindo nada porque minha pressão tá normal, a gente Fica esperando o corpo avisar, né? Exatamente, o corpo nem sempre vai avisar. E falando em avisar, até te interrompendo, nós temos o SAMU, que é o de urgência. Com essa Covid, principalmente no ano de 2020, que teve o lockdown, ninguém conhecia a doença, todo mundo com medo de sair, assim, a grande maioria com medo de sair de casa, com medo de pegar Covid e morrer. Você percebeu que teve um aumento, de repente, de pessoas que tiveram um derrame pelo receio de sair de casa e não atender o de urgência? Infelizmente, sim. E com certeza você também viu isso acontecer com os infartos, né? Nós tivemos aí, durante esse tempo mais ativo, digamos assim, da pandemia, com o número de óbitos, as pessoas assustadas, né, com medo de sair de casa, deixaram de se cuidar, deixaram de fazer a sua prevenção necessária, né? A pessoa tinha medo de ir ao hospital, com medo de se contaminar com a doença e acabava tendo uma outra doença em casa. Hoje nós estamos vendo, graças a Deus, os números de óbitos bem reduzidos, né? Principalmente naquele pico maior que a gente teve, né? No ano passado, principalmente. E hoje nós estamos vendo aí os números de óbitos tradicionais da pandemia crônica das doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Sim. Né? Hoje, as causas de óbitos até o momento aqui nesse ano já estão 3, 4 vezes mais do que o número de óbitos de Covid. Isso né? E parece que isso não assusta ninguém. Eu fico indignado com isso, né? Não, realmente, não assusta. Porque a mídia não explora isso tanto, as pessoas não, né? Acho que se dessem tanta importância quanto deram com essa questão da Covid para essas doenças que matam muito mais, pelo menos nesse momento, acho que nós teríamos aí uma conscientização muito melhor das pessoas. Você vê, por exemplo, eu não vejo, e muito raramente, uma televisão que tem grande alcance aí, mais que nacional, né? Convidar, por exemplo, um neurologista, um cardiologista para ensinar o pessoal a se prevenir contra um derrame, contra um infarto. E a gente só fica ouvindo Covid. Covid vai matar, morreu tantas pessoas. É importante tratar o Covid, fazer as suas prevenções, mas e as doenças que estão matando também, né? Eu falou 3, 4 vezes mais do que o Covid, né? Exatamente. E é importante, né? Nós estamos aí na faculdade, a gente instrui muito os alunos em relação a isso, né? Nós fizemos aqui alguns anos, tem 4 anos, tem 5º ano que eu estou na UniRV. Nesse momento eu estou licenciado, mas ainda estou na instituição. Nós fizemos aqui, no Dia Mundial de Combate ao AVC, aqui nesse shopping, uma semana de conscientização. Então, através dos acadêmicos da Liga de Neurologia, que eu estava coordenando,
Então a gente distribuiu panfletos, né? Aproveitou essa circulação da população, aferimos pressão, né? Glicemia, e orientamos a população em relação a isso. É óbvio que nós teríamos que ter muito mais disposição, né? Mais tempo para fazer tudo isso, né? E a mídia precisa nos ajudar em relação a isso, né? A gente vê muitas vezes a grande mídia dando importância para coisas tão banais, né? Justamente. Não queria falar do Big Brother, não, mas É impressionante. se a gente desprendesse a energia, né? Que a gente tem de ficar ligado aí para saber o movimento das pessoas em programas de esses reality shows, né? A gente teria muito mais instrução. Nada, né? Não deixa de ser um entretenimento, nós não queremos julgar, né? Quem gosta, né? Longe disso, mas tratar de coisas importantes. É muito importante a gente dar atenção, né? E o papel da mídia, apesar de que hoje a gente tem muito mais uma diluição dos meios de comunicação, né? A gente não tem mais essa mídia aberta, né? Com uma grande fonte de informação. Acho que nós temos mais ou menos a mesma idade. Lembro que na nossa época de estudante para prestar vestibular, a gente tinha que assistir o Jornal Nacional, tinha que comprar a Folha de São Paulo, o Estadão, saber tudo. Veja, né? Carta Capital. Hoje, o acesso à informação ele está muito mais democrático. Tá. Infelizmente, as péssimas informações também. Né? Mas esse é o ônus da democratização, né, dos meios de informação. Mas, então, hoje, graças a isso também, a gente consegue ter um alcance maior. Né? Então, assim, eu acredito que com o passar do tempo, e você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, o AVC figurava entre as principais causas de óbito. Hoje ele está lá na 5ª, 6ª causa de óbito. Por quê? Prevenção, educação, tratamento adequado. Né? Então, assim, nós precisamos ter esse trabalho de formiga aí, né? Mas contínuo, para que a gente chegue aí numa situação de reduzir bastante esse número de óbitos, que ainda é muito grande. Com certeza. E falar agora sobre Covid. Não tinha como não falar sobre Covid nesse momento de pandemia que vivemos. Porque o Covid não afeta só pulmão, né? Afeta também a parte cerebral. Eu tenho visto, Gabriel, muita gente chegando lá e não só durante a Covid, a longo prazo também, muito tempo depois de Covid, problema de memória, muita dor de cabeça, às vezes a cognição não está legal. Alguns estão até extrapolando algumas doenças, até que você falou, de repente um aneurisma cerebral, uma má formação arteriovenosa, e estão extrapolando essas doenças. Realmente isso procede? O Covid pode causar isso mesmo? Procede. Né? Infelizmente, nós, com esse desdobramento, né, contínuo aí de aprendizado nessa pandemia, a gente foi observando que o vírus, ele primordialmente, né, acreditava que seria apenas uma doença respiratória, mas a gente sabe hoje que os desdobramentos são muito além da doença respiratória em si. Né? E o sistema nervoso, ele não deixa de ser comprometido. Né? A gente sabe que hoje esse vírus, ele tem, a gente chama de tropismo, né? É como se ele gostasse muito ali das células do sistema nervoso, seja ele central ou periférico, né? E, infelizmente, a gente viu, né, muito acometimento neurológico. Não só na vigência da Covid, ou seja, aquele paciente que está passando pela doença, né? E aí nós tivemos, inclusive, muitos pacientes com casos de AVC, pacientes jovens, né? Por conta da infecção, do processo inflamatório gerado por aquele vírus, favorecer aquela formação de coágulos que a gente comentou. Aquela gordura entupindo lá a artéria do cérebro, o coágulo, né? O coágulo, exatamente. E a doença, ela também é uma doença, o termo a gente usa, né? Trombogênica, né? Ela faz ali, ela facilita a formação de coágulos do sangue. O processo é meio técnico, mas para quem está nos ouvindo entender bem, é como se a infecção pela Covid favorecesse a formação desses coágulos no sangue. Então, a gente, infelizmente, viu muitos pacientes tendo acidente vascular cerebral isquêmico, hemorrágico também, mas mais o isquêmico. Fora isso, os casos leves, né? Aqueles pacientes que tiveram casos leves de Covid, não precisaram ficar hospitalizados, né? A priori.
evoluíram também com algumas complicações neurológicas, né? E aí a gente pode ter desde complicações muito leves, como complicações até mais graves, né? No caso, citando aqui uma complicação um pouco mais grave, a gente tem a síndrome de Guillain-Barré. Eu ia te perguntar dela, isso aí. Essa síndrome, ela é uma doença autoimune, ou seja, o nosso organismo, ele produz anticorpos contra ele mesmo, né? Ocorre ali um processo que a gente chama de mimetismo molecular. É como se os anticorpos, que são os nossos soldados ali, as nossas estruturas de defesa, atacassem o nosso próprio organismo. Nesse caso, ele acaba atacando partes do neurônio, né? Ali na bainha de mielina, no axônio, que são partes da estrutura do neurônio. E aí o paciente ele desenvolve essa doença que pode levar ele a ter perdas motoras, principalmente. Ele vai perdendo, vai tendo fraqueza dos membros inferiores. Ela tem uma característica ascendente, né? Ele vai perdendo os movimentos de baixo para cima e pode evoluir para causas graves, né? Até de paralisia de musculatura respiratória, esse paciente ir para UTI, ser entubado. Então, a gente infelizmente teve alguns casos aí, acompanhando, de pacientes que tiveram essa síndrome pós-Covid. Mas há casos também de não serem tão severos assim, né? E aí você citou um muito importante que todos os dias ainda eu atendo no consultório, que é esse comprometimento cognitivo leve, né? Os americanos vão chamar de brain fog. O que é isso? A gente tem observado que pacientes que passaram, tanto mesmo por casos leves de Covid, evoluírem posteriormente com dificuldade de atenção, de concentração, de memorização, né? Então o indivíduo ali não conseguia mais trabalhar de forma adequada, estudar de forma adequada, não conseguia ler um livro ali ou alguma informação importante ali do seu trabalho e reter aquilo, comprometendo ali a sua produtividade, né? E por que isso acontece? Porque esse mesmo processo inflamatório, ele interfere no bom funcionamento do cérebro. Tá. Vários estudos mostraram que o processo inflamatório, ele cria uma diminuição ali dos neurotransmissores cerebrais. Serotonina, dopamina, noradrenalina. E dificulta esse bom funcionamento cerebral. Sem contar outras doenças que o indivíduo possa ter, como ansiedade, depressão, que a gente viu muito comum no pós-Covid também. Então, dentro desse comprometimento cognitivo leve, a gente observou que muitos pacientes não conseguiam se recuperar de forma muito rápida. E tem um trabalho que foi publicado no New England, que é uma das principais revistas médicas, mostrando que esse comprometimento cognitivo pós-Covid pode perdurar por muitos meses. Tá. E a gente não tem uma fórmula para tratar isso, assim, não tem aquela bala de prata. A gente tem dado um tratamento muito individual. Né? Então, muitas vezes usando recurso de medicação, mas eu tenho observado, Gilberto, uma coisa simples que a gente pode fazer, e a gente conectando ali com o nosso outro assunto, atividade física. Melhora demais esses sintomas da alteração de memória pós-Covid. Por que isso acontece? Quando a gente está fazendo atividade física, a gente melhora a circulação sanguínea cerebral. A gente aumenta a produção das endorfinas. E a gente aumenta também a produção de uma substância chamada irisina, que é produzida na musculatura esquelética quando a gente está fazendo exercício. Essa irisina, ela melhora os níveis de conexão cerebral. Olha. Inclusive, tem estudos importantes mostrando que participação dessa irisina na prevenção de doenças como a doença de Alzheimer, né? Que é um tipo de demência em que o indivíduo vai perdendo a memória, uma doença neurodegenerativa, memória e outros domínios cognitivos. Mas, então, a atividade física, eu observei assim na prática, na condução desses pacientes, e introduzindo atividade física para eles melhoraram muito mais rápido dessa condição. E, obviamente, a gente teve que usar também algumas medicações para melhorar o nível desses neurotransmissores que acabaram sendo afetados. Então, outro comprometimento também que a gente viu, e esse eu vi mais em pacientes que acabaram ficando hospitalizados, né? As neuropatias também, que são acometimento, né? Um processo inflamatório de acometimento dos nervos periféricos. Sim.
Então, muitos pacientes que tiveram hospitalização ficaram longo período internado, entubado, né? Sem mobilidade ali no leito, que já é uma condição predisponente, ele tem a polineuropatia do doente crítico, mas a própria ação do processo inflamatório do vírus, né, no momento da doença e no pós-Covid, levando também a neuropatias muitas vezes graves, com um prejuízo muito grande para o paciente depois, em termos de recuperação. Então, assim, infelizmente, falando no linguajar mais popular, esse vírus é do mal, né? Então, gente, lembrando aí, a Covid pode afetar a parte cerebral, a parte memória, né? A parte de cognição. E tem condições, procurar o Dr. Gabriel, o neurologista da sua preferência, porque tem tratamento. O tratamento se divide em tratamento medicamentoso, com remédio para melhorar essa cognição, melhorar a dopamina, e atividade física no 12, quando o doutor permitir, né? Eu queria mudar, porque esse assunto é muito interessante, mas tem um aqui que é polêmico. E eu não podia deixar de perguntar. Até imagino qual é. Pois é. E apesar de ser polêmico, existem estudos mostrando que ele é usado como tratamento terapêutico, que é o uso da maconha, que é o canabiol, que é esse termo que a gente chama. Canabidiol. Canabidiol. Isso. Realmente, o uso da maconha não como lazer, mas como tratamento. Eu não sei se ele vem em forma de comprimido, se eu tenho que fumar. Realmente, ele tem sido uma terapia usada cientificamente, comprovada por vocês, neurologistas? Esse assunto, ele é extremamente polêmico. Eu costumo até brincar com os meus alunos, falar assim, se o CBD fosse extraído da mamona, do chuchu, ninguém estaria falando nada. Mais fácil. Mas como envolve a maconha e tem toda essa polêmica em relação às drogas, etc. e tal, então vira sempre aí uma condição muito falada. Pois bem, a maconha ela é uma planta, né? Todo mundo sabe isso. E que dela podem ser extraídas diversas substâncias. Os canabinoides são substâncias que estão na planta in natura. A gente tem vários tipos de canabinoides. O canabidiol é um tipo de canabinoide. E nós temos também um outro tipo de substância que é o THC, que também é uma substância que possui propriedades terapêuticas, aí, medicinais, etc. Então, essas duas substâncias são muito estudadas e têm sido mais utilizadas. Num primeiro momento, né, esses estudos eles já vêm de muitos anos, né? A maconha ela é estudada já há muitos anos. Mas, dentro da neurologia, a principal aplicação dela no início, falando exclusivamente mais do CBD, né, do canabidiol, foi no tratamento das epilepsias. Principalmente das epilepsias de difícil controle. Veja, não é qualquer tipo de epilepsia, né? A maioria das epilepsias, 70% mais ou menos, são tratadas de forma com esquema terapêutico aí de monoterapia ou 2 medicamentos, e a gente consegue ter controle clínico. A maioria das epilepsias são benignas. A gente não gosta de usar mais esse termo, né? Porque benigno parece uma condição boa, né? Mas acaba que ficou consagrado. Mas as epilepsias, elas são muito bem controladas com as substâncias que nós temos já há muitos anos no mercado. O canabidiol, ele é uma substância a mais, mas ele não é o santo graal. Tá. Então as pessoas, elas têm essa ideia de que aparentemente o CBD é um medicamento milagroso, que vai resolver todos os problemas da humanidade, que vai tratar demência, Parkinson, uma série de outras doenças. Não que não tenha estudos em relação a isso ainda em andamento, mas nós não temos protocolos assim sistemáticos ainda para outras doenças neurológicas. E virou uma febre, virou um comércio muito grande, porque a gente sabe que essa indústria movimenta bilhões de dólares. A gente vê hoje nos países onde há, né, já uma legalização mais ampla, nos Estados Unidos, praticamente quase todos os estados agora, né? Pelo menos para o uso medicinal, já quase todos legalizados. Mas aí, já no uso recreativo, e a gente tem uma indústria que trabalha muito isso. Você perguntava como é que é isso? Tem comprimido? O CBD hoje ele é administrado, a maior parte das vezes, através de um óleo. E a gente ainda tem muita dificuldade de estabelecer dosagem correta. Então tem muito essa questão de não saber exatamente esse intervalo, né? Ainda tá uma coisa muito artesanal. E a gente vê ainda muitas pessoas
com esse pretexto, muitas vezes até de cultivar a planta em casa, muita gente entrando na justiça, né? Isso? Pedindo autorização para plantar maconha em casa, para poder fabricar o CBD, o óleo, para dar para a mãe que tem Alzheimer ou o pai que tem doença de Parkinson, o que seja. Eu, pessoalmente, assim, acho essa conduta absurda. Daqui uns dias as pessoas vão estar querendo plantar papoula em casa para fabricar opioide. Ela não quer tomar mais tramadol ou codeína. Não, eu vou fabricar o meu. Então, assim, não é por aí. Isso. O CBD, ele é importante, tem a sua área de atuação. Existem algumas epilepsias em que ele vai muito bem, por exemplo, na síndrome de Dravet, que é uma epilepsia mioclônica da infância. Outras epilepsias refratárias, mas nós que trabalhamos muito com epilepsia e conversando até com colegas que têm muito mais experiência com essa substância, você observa que ele tem a sua participação, mas não é nada de extraordinário. Tá? Uma eficácia em torno de 50% a 60%. Nunca como monodroga, monoterapia. A gente nunca vai indicar, o paciente fez um exame, ou ele está sendo acompanhado, recebeu um diagnóstico de epilepsia. Opa, vou passar CBD. Não é assim que funciona. E aí nós temos, evidentemente, muitos estudos de tratamento, não só do CBD, do THC. O THC, ele é a substância psicoativa da droga. É ele que dá o famoso barato. Tá. Então, para você que está nos ouvindo, CBD não vai deixar você loucão. Canabidiol não é psicoativo, ele não vai deixar a pessoa com aquele efeito, né, de você fumar ou ingerir a substância ali in natura, né? Entendi. Então, o THC não, ele já tem essa propriedade. O THC ele tem uma aplicação muito boa para controle de dor, paciente oncológico, para melhorar a questão do apetite. Então, assim, essa parte da medicina canábica, ela é muito estudada, tem muito dinheiro envolvido, mas eu percebo, e aí é uma opinião realmente pessoal, que há uma tensão, assim, superestimada em relação a isso. Não é nada de... As pessoas tendem a achar que isso é a resolução. Infelizmente, Gilberto, nós estamos vendo muitos profissionais não médicos trabalhando com isso. Que isso? Muitos. Nossa. Isso, na minha opinião, é um risco muito grande, porque tira, né, desse paciente no primeiro atendimento a chance, muitas vezes, dele descobrir alguma doença e aquilo ali ficar mascarado e ele achando, não, tô tomando isso pra dor e tal, mas ele não investigou com o médico o motivo da dor. A dor é um sintoma. E o CBD, ou seja, o canabidiol, ele é liberado aqui no Brasil, como lá na FDA dos Estados Unidos, aqui para uso medicinal? É liberado, atualmente ele é liberado. Nós tivemos acompanhando assim, a evolução disso. Né? Antigamente, você precisava da autorização para importação. Hoje você já consegue, né, através da prescrição médica, né? Eu confesso que anteriormente tinha que ser um neurologista, um neurocirurgião ou psiquiatra. Eu não sei se ainda persiste essa condição ou se abriu já para outros médicos. De qualquer forma, o uso do CBD, a prescrição, é um ato médico. Ato médico. Não pode ser não outra pessoa. Não pode ser prescrito por outra pessoa que não seja Ótimo. Médico. Perfeito. Se você está adquirindo CBD de outra forma, isso não é legal. Né? E a gente tem laboratórios brasileiros já sintetizando. Então, quebra aquela ideia de que, não, eu vou plantar em casa para fabricar. Não. Tem laboratórios nacionais fabricando canabidiol. Que bom, hein? Num custo alto, obviamente, porque tem um que ele se destacava muito mais em produção de genérico, mas agora está sintetizando canabidiol. Mas a maior oferta aí são de produtos importados, né? Tem aí laboratórios californianos, né, laboratórios europeus, e aí você consegue isso via importação, um relatório descritivo, né, em relação à utilização, né, receita médica controlada. Então não é esse negócio de chegar na farmácia e me pedir uma dose de CBD, não. Entendi. Então, Precisa ter um receituário controle especial também? É um receituário de controle especial, mas tem um relatório descritivo, né, que você tem que detalhar bem o motivo, né, do fornecimento, né, do objetivo de você estar utilizando essa substância, né? Então tem sim uma burocraciazinha para conseguir isso aí. E uma das coisas que tem prejudicado bastante seria
é essa questão de você querer abrir o CBD como tratamento para várias coisas que a gente ainda não tem estudos assim robustos, robusta, né? Né, de que ele vai fazer diferença no intercurso da doença. Muitos colegas têm usado off-label, né? Esse termo ficou bem difundido com a Covid, né? Em alguns casos, como terapia adjuvante, terapia auxiliar, com bons resultados, né? O médico tem essa prerrogativa. Afinal de contas, ele é o responsável pelo tratamento do paciente. Então, pelo que eu entendi, vamos lá, gente. O uso do canabidiol, que é um derivado da maconha, ele pode ser usado de maneira medicinal, porém é um ato médico, não é todo mundo que tem esclerose múltipla, né? Vai ter que ir lá, não, eu já quero que passa canabidiol para mim, para eu usar, e não vai judicializar isso, a não ser que realmente o médico, o neurologista ou psiquiatra encontre uma justificativa para que haja esse efeito judicial do uso dessa droga. Caso contrário, não, tem que fazer de acordo com o que o médico te orienta, né? Mas já é uma arma que nós temos, um arsenal terapêutico que cada vez vai ampliando, né? Seria isso, então, né? Sem dúvida. E a gente comentava muito essa questão comercial, né? E tem muitos cursos aí de pós-graduação, de especialização em medicina canábica, que muitos colegas nem que são originalmente da área da neurologia ou da psiquiatria têm feito para trabalhar nisso aí, né? É lógico que com responsabilidade, né? Mas é uma área muito estudada, né? Como a gente fala. Por quê? Porque envolve muito dinheiro. A gente tem investimentos pesados aí de grandes indústrias farmacêuticas dentro desse tema. E acredito que nós teremos aí muitos desdobramentos ainda, né? A gente nunca pode ficar com a mente fechada. Justamente. Né? Então, se daqui a algum tempo observar que o CBD ou THC ou outro tipo de canabinoide possa ser revolucionário, vamos supor, no tratamento da doença de Alzheimer ou da doença de Parkinson, que seja, nós vamos utilizar. Né? O médico ele tem que estar aberto a mudar, né? Assim como a ciência a medicina não é uma ciência exata, né? Ela está em constante mudança e evolução. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi sobre o uso medicinal dos derivados da maconha, no caso CBD, né? Isso. Eu era muito radical. Eu sou completamente anti-droga, sou chato com isso mesmo. E eu falei, não, isso aqui é um absurdo liberar isso. Agora abre mais a mente, né? A gente tá vendo que o paciente que tem a esclerose de difícil controle está mostrando um benefício. E quem sabe mais adiante os estudos evoluem para mostrar novas evidências que isso aí é bom para a gente estar... Sim, a gente tem aplicação hoje, assim, estudos em várias doenças, não só neurológicas, né? A gente comentava aqui doenças oncológicas, dor crônica, né? Esclerose múltipla, a própria epilepsia, que seria dentro da neurologia originalmente, onde a gente viu mais ação aí do CBD, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, né? Agora, você tocou num ponto muito importante, acho que vale a pena a gente só falar rapidamente sobre isso, que é do uso de substâncias, né? A gente está falando aqui de uma substância extraída da maconha, que não é psicoativa, não vai causar dependência, né? E, infelizmente, a gente tem, né, essa cultura aí da normalização, né, das coisas, né? As pessoas acham que maconha... não é natural, é uma planta, né? A gente costuma brincar que veneno de cobra também é natural, né? E a gente tende a achar que o uso aí da maconha não vai causar problema nenhum. Infelizmente, dentro da minha área, dentro da neurologia e também dentro da psiquiatria, a gente tem observado que cada vez mais cedo pacientes têm tido contato com cannabis, né? Com a maconha, e desenvolvido problemas irreversíveis, como esquizofrenia, como síndromes psicóticas irreversíveis. Né? Os trabalhos mostram que esse contato ali antes dos 18 anos, 16, 18 anos, ele pode ser fundamental aí para um desenvolvimento de uma doença psiquiátrica irreversível. Nossa. Então nós não estamos falando aqui de uma substância que é um chá da vovó, não. Estamos falando de uma substância em que o abuso dela pode levar o indivíduo a ter um comprometimento irreversível. A gente sabe que uma esquizofrenia muda a vida do paciente para sempre. Ela não tem cura e ele nunca vai ser a mesma pessoa. Então esse indivíduo vai deixar de trabalhar, de produzir, dependendo do grau que ele tiver, muitas vezes até ficar hospitalizado. Então é muito triste a gente ver essa banalização. E muitas vezes a mídia ajuda demais nesse processo, né? Querendo passar a ideia de que, não, maconha é tranquilo.
Não, maconha é normal, vamos legalizar. Eu também tenho uma posição mais ortodoxa em relação a isso, mas tudo na vida tem a questão, né, do seu ônus e bônus, né? Ao mesmo tempo que a gente pode utilizar aquela planta, né, que seja, para extrair dela fins medicinais e terapêuticos que vão ajudar o indivíduo, o indivíduo pode fazer uso daquilo e aquilo trazer problemas, né? É aquela máxima, né, Gilberto? A diferença de veneno e remédio é a dose. Né? Então... Justamente. Então isso aí é um alerta para a população, ou seja, o limite entre o uso terapêutico e o uso a ponto de ter efeitos nocivos e graves e sequelas irreversíveis são muito tênue. Procure o médico da sua preferência e faça o uso de maneira adequada, de acordo com as recomendações médicas. Nosso tempo finalizou, meu caro amigo Gabriel. Vou deixar os segundos finais para suas considerações e eu te agradeço de coração. Cara, eu tinha uma lista enorme de coisas para te perguntar, mas eu tinha... A conversa vai rendendo, né? A gente vai... Assunto legal. Se você me permitir, eu gostaria de te convidar mais vezes para a gente falar sobre um monte de temas que eu acho que a população vai gostar bastante. Muitíssimo obrigado e suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado aqui de participar desse programa, falar sobre esses temas, né? Levar isso ao alcance da população é fundamental. É a instrução que nós estamos fornecendo, né? Conhecimento, isso é muito importante, isso pode mudar uma vida. Falávamos aqui do AVC, através desse programa, o paciente pode, o cidadão comum, na verdade, ele pode reconhecer ali um sinal de AVC num parente dele e mudar a vida daquele parente dele para sempre, fornecendo a ele ali a possibilidade de receber tratamento. Então, isso aqui é precioso. Esse tempo que a gente gasta aqui, ele é precioso na instrução, né, em levar esse auxílio da informação para a população. Então, eu sinto muito honrado, agradeço. Com certeza, estarei aqui mais vezes, sempre que solicitado. Tá? É um prazer muito grande e espero aí que tenha contribuído para ajudar. Ajudou demais. Estamos finalizando mais um programa Saúde e Evidência. Tenha a todos uma ótima quarta-feira e uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado e até semana que vem.